Meu nome é Joana Bernardes, eu sou continuista e montadora, e nesse vídeo eu vou falar justamente sobre a relação entre essas duas funções, né? Sobre a relação entre continuidade e montagem. A montagem, ela é a função responsável por dar forma ao filme, né? Onde todos os planos, onde todo o material gravado é agrupado, ajustado, de forma a alcançar o resultado desejado dentro da proposta pensada para o filme. Já a continuidade, ela é responsável por garantir que todo o material filmado no set faça sentido na ilha depois dentro de suas propostas, para garantir que planos e cenas façam sentido, né, sejam coerentes entre si, para que eles montem. Também é uma função responsável por observar o tempo diegético, né, do filme, para que isso seja impresso no filme conforme a intenção do roteiro. Além disso, é a continuista que recolhe informações de todos os departamentos do set sobre o que foi gravado. Então é a profissional responsável por fazer relatórios esses que chegam na ilha de montagem depois, que chegam à produção. Isso, é claro, explicando muito brevemente o que são essas duas funções, já que o objetivo é justamente a gente olhar para a relação entre elas. É importante dizer que a noção de continuidade e a própria montagem, elas já estão presentes no cinema desde o começo. Os primeiros filmes, né, eles eram filmados em planos bem abertos e eram filmes de curta duração, eram filmes em que eles usavam a duração inteira de uma bobina de filme e era isso. Um dos primeiros indícios de noção de montagem está presente em um dos filmes do Lumière, A Destruição de um Muro, onde foi filmado um muro sendo derrubado. Depois o filme foi passado de trás para frente, dando a impressão, dando esse efeito de que o muro estava sendo reconstruído. E isso estabelece uma lógica de nexo entre essas duas imagens. Outras construções narrativas também foram surgindo aos poucos, e aí também nasce uma linguagem cinematográfica. Na medida em que as narrativas também ficam mais complexas, começa uma busca por se contar melhor elas. Então, os filmes passam a não ter somente aquele plano aberto, né, mas passam a fechar, a dar ênfase a alguma ação específica, conforme as necessidades narrativas e dramáticas de cada filme. E essa ideia de continuidade, que já surge junto com a montagem, ela causa muito choque inicialmente, mas é justamente ela que faz com que haja esse cuidado para que um corte entre um plano e outro, de um lugar para o outro, sejam compreensíveis. É claro que daí vai muito além disso, né? A linguagem cinematográfica segue se desenvolvendo, a gente tem o Edwin Porter, o Griffith, o Kuleshov, o Vertov, o Eisenstein. A gente tem muitas montadoras mulheres e muitas diretoras mulheres que também contribuem com esse desenvolvimento inicial da montagem no cinema, com esse desenvolvimento inicial da própria linguagem. Então eu separei alguns pontos que eu acho importante a gente visualizar do ponto de vista da montagem, do ponto de vista da continuidade. Então eu vou seguir cada um deles durante o vídeo. Uma das responsabilidades da continuidade é prezar pelas passagens de tempo que existem no roteiro, se for a intenção do roteiro para que ela seja percebida. Justamente por isso é importante que a continuista faça um mapeamento dos dias diegéticos, dos dias de ficção do roteiro. Eu, como continuista, uma das primeiras coisas que eu faço justamente é mapear esses dias e fazer uma linha do tempo, para que eu saiba me localizar ali dentro da história, para que eu saiba em quanto tempo essa história se passa, se é em um dia, se é em 2 dias, se é em horas. Então essa noção do tempo do filme, essa noção dos dias diegéticos, ela é muito importante e isso fica muito presente na montagem também. Então aqui eu tenho um exemplo, a minha linha do tempo, eu separo por dias diegéticos, eu coloco quantos dias se passam entre esses dias, né? Porque às vezes no filme, no roteiro, a gente tem uma cena que acontece em tal dia, e aí a próxima cena é um novo dia, mas esse novo dia é uma semana depois do que aconteceu na cena anterior. Então para isso serve a linha do tempo, para que a gente torne aparente a passagem do tempo diegético, né? Para que fique evidente nos elementos visuais que a gente tem no filme. Eu gosto de fazer essa comparação que a continuidade, ela tem a sua linha do tempo, e na montagem a gente vê essa linha do tempo de outra forma, né? Justamente na timeline, que é onde se concentra todo o material do filme, é onde o filme realmente ganha forma, né? Falando um pouco sobre decupagem, então. É muito importante que a decupagem, ela consiga dar conta da cena, né? Ela tem uma eficiência em contar a narrativa, né? Importante que haja harmonia entre esses planos, conforme a sua proposta. E isso é mais um trabalho muito importante do continuista em set, né? Participar da decupagem, estar presente na hora em que os planos são pensados. Às vezes não, às vezes o diretor já pensou, já chega com uma decupagem pronta, mas avaliar junto ao diretor se esses planos estão dando conta da cena, se esses planos estão dando o significado que se quer,
daquela cena. Se for principalmente uma cena de diálogo entre dois personagens, se estabelecer alguma relação entre dois personagens, se houver plano e contraplano, eles sejam planos equilibrados, né, que tenham mais ou menos o mesmo quadro, e que principalmente se eles estiverem se olhando, se estabeleça essa relação de eixo de olhar, para que dê a impressão de que eles realmente estão se olhando, né. Então a gente tem o homem à esquerda de quadro e a menina à direita de quadro. No plano dela, em que a gente vê ela de frente, ela também vai estar à direita do quadro e ele vai estar à esquerda do quadro. Algo que nos ajuda a pensar eixo é a regra dos 180 graus. Essa regra ela diz respeito à posição dos personagens e da câmera, né, no cenário. Essa ilustração aqui, ela ajuda a visualizar melhor essa regra dos 180 graus. Para a gente ter essa posição dos personagens do exemplo que eu mostrei, a gente imagina que existe essa linha, né, dividindo o set de filmagem, e a gente vai poder posicionar a câmera somente em um semicírculo de 180 graus dentro de uma dessas metades do set. Não quebrando essa linha, a gente vai sempre conseguir posicionar os personagens no lado certo. E é claro que a gente fala isso sempre dentro de uma proposta, né, gente? Às vezes a proposta de um filme é causar confusão, às vezes a proposta de um filme é que os personagens estejam numa geografia mais maluca, mais bagunçada, é trocar as posições deles na tela, e tudo bem. Rodando e pensando pontos de corte. Quando a gente fala em pontos de corte, é importante que a gente conheça o conceito de raccord. Raccord é uma palavra de origem francesa que designa os elementos que são comuns a dois planos editados, um a seguir do outro. A continuidade quando há raccord entre dois planos, a descontinuidade quando há falhas de raccord. Um bom exemplo de raccord é o raccord de movimento, é cortar no meio de um movimento de um personagem. Por exemplo, a gente tem um plano aberto e o personagem está entrando numa sala e ele vai sentar numa cadeira. No momento que ele começar a sentar na cadeira, a gente corta para um plano fechado, e nesse plano fechado é o restante do movimento dele sentando na cadeira. O corte flui melhor entre esses dois planos, quando é um corte em movimento. É muito importante que a continuista tenha uma noção de montagem para antecipar esses pontos de corte enquanto se está gravando. É importante manter as ações dos personagens sempre no mesmo momento em todos os planos. Como continuista, eu sempre estou anotando tudo o que acontece em cada take, né? Se o personagem deu a fala com o copo na mão, eu estou anotando que ele deu a fala com aquele copo na mão. Se o personagem diz alguma coisa e bebe, eu anoto o momento em que ele bebeu, para que a gente também ajude os atores a repetir isso nos momentos certos. Porque às vezes é muito frustrante receber um material em que esses pontos estão todos espalhados em lugares diferentes. Não é impossível cortar, né? A gente consegue ainda assim cortar, mas é muito mais difícil e acaba prejudicando o filme. Às vezes a gente precisa que tal momento seja visto naquele plano e por uma questão de continuidade, às vezes não é possível. Então é importante que a gente consiga sempre manter essas repetições nos momentos em que elas aconteceram, sempre nos outros planos também. Outra coisa muito importante também é a relação entre cenas, né? De onde viemos e para onde vamos. Isso é algo que tem que estar sempre no pensamento da continuista. Vamos filmar essa cena agora. O que aconteceu na cena anterior? Todo o clima dessa cena, às vezes, vai ser ditado pela anterior, né? Então é importante que o continuista converse com o diretor, troque essa ideia. Como é que tu tá pensando em terminar a cena anterior? Ou tente imaginar na montagem como provavelmente vai terminar a cena anterior, como é que a gente pode começar essa, para que essa transição entre cenas também seja harmônica, né? A gente tá falando em pontos de corte, então é muito comum a gente pensar em planos, né? Mas o continuista também tem que pensar no texto. Os diálogos estão saindo como no texto, os diálogos foram adaptados, ok, estão adaptados, mas eles ainda fazem sentido? Não tem alguma informação importante nos diálogos que está sendo omitida e que depois vai fazer falta? Já aconteceu muito comigo na ilha de, às vezes, cortarem alguma palavra, alguma frase que daria muito sentido ou que traria alguma informação importante para depois, e aí não tem mais essa informação. E aí como é que a gente faz? Geralmente na montagem a gente acaba, às vezes, dublando ou achando outra solução narrativa. Tem um plano que a atuação tá muito boa, mas o ator não deu o texto certo. Ou justamente isso que eu falei, tá faltando alguma informação. Então é essencial estar atento ao texto e garantir que tudo que está no roteiro ainda faça sentido. E aí, como a gente já falou antes na parte da decupagem, ficar atento aos planos e contraplanos em cenas. Aqui tem os prints de uma cena de uma série que eu fiz ano passado. Nessa cena, esse casal tá um tempo sem se ver e eles se encontram no restaurante para conversar. Então é o Arthur e a Marta, esses personagens. Primeiro, então, acho que é importante a gente analisar a posição dos personagens. A gente tem ele à esquerda de quadro
e temos ela à direita de quadro. O quadro está mais ou menos equilibrado, é um plano médio com referência dos dois. A gente vê ele de frente, mas vê ela de costas. A gente vê ela de frente, mas vê ele de costas. E depois a gente tem planos mais fechados dos dois, e os dois planos estão mais ou menos do mesmo tamanho também. Dá a impressão de que eles estão se olhando, eles estão nas posições certas. Ela segue na direita, ele segue na esquerda. Aqui a gente tem esse momento da foto em que ele bebe cerveja, e ele tá com os braços apoiados, né, na mesa. Então é importante cuidar a mão e o momento em que ele bebeu. Ele falou alguma coisa antes de beber, falou alguma coisa depois de beber. Ela tá dizendo alguma coisa importante, que a gente vai ver a movimentação depois no plano dela. Depois a gente tem uma mudança de posição dele. Ele vai para trás e se encosta na parede. Depois a gente tem uma posição de volta para frente. Em qual fala? O que ele estava dizendo quando ele voltou para frente? O que ela estava dizendo quando ele voltou para frente? A gente tem aqui também o plano dela, e ela tem menos variações de posição, de movimentação. Ela está para frente e depois ela está inclinada para trás. A mesma coisa aqui nos planos fechados, e as ações dos dois devem também ser iguais aos abertos. Se ele bebeu naquele momento com a mão direita, no plano fechado ele também tem que estar ali bebendo com a mão direita. De repente a gente usa esse plano que ele está bebendo cerveja, esse momento que ele está bebendo cerveja, quando ele botar a mão para baixo, a gente fecha nesse movimento, ou a gente corta para ela nesse movimento, né? O braço dele tá bem em evidência no quadro, poderia ser um bom momento. Então, o último tópico que eu preparei é justamente a comunicação entre essas duas funções. Planilha de montagem, a comunicação com a ilha. Né? O continuista ele é responsável por essa comunicação entre set de filmagem e ilha de montagem. É muito importante que as duas funções conversem antes de começarem as filmagens, né? É muito importante uma reunião de pós-produção, como a gente chama. Nessa reunião deve ser discutido nomenclaturas, como os planos vão ser identificados na claquete, como vai funcionar a organização dos cartões nos HDs, como vai funcionar o trânsito desses HDs entre set e entre ilha. E então temos, afinal, o que um montador precisa saber. É muito comum que alguns continuistas façam planilhas super detalhadas, que enviem para a ilha uma planilha com todas as informações de câmera, de lente, de tudo. Será que é necessário? Será que o montador precisa saber de tudo isso? Pela minha experiência, eu percebi que planilhas mais enxutas assim costumam ser mais úteis, que a gente consiga ter acesso mais rápido às informações. Eu tenho um exemplo aqui de algumas planilhas que eu já fiz. Por exemplo, o nome da série, A Bênção, a diária em que foi feita essa cena, né? Como a gente está trabalhando com série, a gente tem episódios. Então aqui tem episódio 2, cena 50. A sinopse, aí o rolo, que corresponde ao cartão em que essa cena, esse material está. O episódio, novamente, que é o episódio 2, a cena 50. Plano 1, take 1. O clipe da câmera, a data em que foi feita, a hora em que começou a ser filmada e a duração. Essas são as informações que eu coloco nas planilhas. Para mim, isso como montadora já é o suficiente. Eu, como montadora, não quero saber que diafragma está na câmera, eu não quero saber que lente. Às vezes a lente até ajuda, mas eu quero informações que vão ser úteis para mim. Então, eu como continuista, sempre tento caprichar bastante em deixar a planilha mais enxuta e investir bastante nas informações sobre os planos, sobre os takes, sobre o que o diretor achou, sobre como foi a cena. Isso costuma ser muito mais proveitoso na ilha. É claro que o continuista tem que ter as informações de câmera também, mas eu costumo gerar um boletim de câmera separado. Mas então, nesses exemplos, eu destaquei informações que eu acho que são muito importantes que a gente preste atenção como continuistas no set para reportar para a ilha depois. Por exemplo, Santo falou amigos de novo. Provavelmente algum caquinho que o ator colocou que não tá no texto, mas aqui, Emil não se importa, o diretor disse que tudo bem, então tá tudo bem, mas tá anotado. O take foi bom, algumas pessoas passaram olhando na rua, mas nesse momento a gente vai cortar pra Nina, ou seja, já no set, conversando com o diretor e pensando na montagem, eu antecipo que esse momento que as pessoas olharam lá da rua não vai prejudicar o plano, porque nesse momento a gente já vai cortar pro outro plano da Nina. Então isso é uma noção muito importante de se ter no set. Aqui eu tenho exemplo de outro filme. Eu já dou uma informação de que está diferente, né? Que tem uma diferença de luz da cena anterior para essa cena. Então já pensei da onde a gente está vindo, né? Que estava diferente. Ver se as duas cenas montam. Se ficar muito estranho, eu dou uma sugestão. Que eu lembro que a diretora me deu essa informação, então eu já anotei para o montador ter acesso a essa informação, porque às vezes vai chegar na ilha e o diretor não vai lembrar do que ele falou para a continuista no set. Então é o papel da continuista anotar isso para que isso chegue na montagem. Caso fique muito diferente, cortar antes da Joana ser de quadro na 25. Então, cortando antes, na 25,
a gente consegue ter uma sensação de elipse. O que é uma sensação de elipse? Uma sensação de que um tempo maior passou entre essas duas cenas, o que justificaria a diferença de luz. Outro documento que é importante que chegue até a ilha é o chamado roteiro filmado, que é um roteiro onde estão destacadas as principais mudanças na filmagem. É um documento importante de chegar até a ilha, porque às vezes a gente está na ilha, a gente lê o roteiro e começam a chegar cenas diferentes. Então é importante ter acesso a esse roteiro filmado para entender o que mudou e por que mudou. Isso vale também para as informações nas planilhas, né, gente? O montador às vezes recebe um sim, valeu, não valeu. Por que não valeu? Por que valeu? O que o diretor mais gostou aqui? O que é legal de aproveitar nesse plano? Geralmente os montadores não vão no set, então eles não sabem que tal cena foi cortada por tal motivo. Eles não sabem que aquele plano foi bom porque ela mexeu no cabelo de um jeito legal em tal momento. O diretor conversa com o montador, mas ele também não lembra das observações que ele fez sobre cada take. E o roteiro filmado é muito importante também para que atualize a história, né? A história tá se redesenhando um pouco, porque ela tá um pouco diferente do roteiro. Então é legal que haja um registro disso. Então a gente tá chegando ao final do vídeo. É muito legal e importante para mim falar sobre duas coisas que eu gosto tanto, né? Sobre duas funções que eu desempenho com frequência. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre como elas se complementam muitas vezes, sobre como elas são próximas. Para mim faz todo sentido. Então espero que tenham gostado.